Quando uma esposa egoísta e narcisista diz que precisa sair com outro homem para se sentir atraente, o drama começa. Ela pisa nos sentimentos do marido e o lembra que as leis estão ao seu lado e que ele não pode fazer nada a não ser aceitar, calado. Minha esposa infiel disse para eu aceitar sua traição, porque eu não tinha escolha, e me chamou de birrento por não deixá-la me trair. Sério? Pai? A mamãe está certa. Você realmente é um idiota. Essa foi a última coisa que eu vi da minha filha antes de desligar. Ela tentou me enviar mensagens de texto nos dias seguintes, mas eu simplesmente as apaguei. Houve até algumas mensagens de voz, mas eu as deletei depois de ouvir as primeiras palavras. Era sempre a mesma coisa. Essas eram apenas palavras da minha ex-esposa, faladas com a voz da minha filha. Ela fez sua escolha há 10 anos, e já havia lidado com essa decisão. Essa tentativa de reconciliação era apenas um insulto. Então, eu sou Tom Williams. Fui casado com Kayla Williams. Estávamos juntos havia cerca de 17 anos quando tudo desmoronou. Claro, eles colocaram a culpa em mim. É isso que acontece com os ingênuos e simplórios, nos maravilhosos tribunais de divórcio deste país. Eles culpam o homem, e dão a custódia total à ex-esposa, para que ela possa dizer às crianças o quão terrível o pai delas é. Eu juro, as leis de divórcio deste país parecem ter sido escritas por um bando de feministas que odeiam homens, e querem acabar com a dignidade de qualquer um que seja homem. Como eu disse, fomos casados por 17 anos. Tivemos 2 filhos, um filho de 14 anos, e uma filha de 16 anos. Eu achava que tudo ia bem. Amava minha esposa e tinha certeza de que ela me amava. Nossos filhos eram inteligentes, atléticos, educados e bonitos. Carly era uma menina que idolatrava o pai, e Josh era amigável e esportivo. Eu ganhava um bom dinheiro como engenheiro mecânico, e Kayla tinha um bom emprego como contadora. Nós dois praticávamos esportes para nos manter em forma, e éramos ambos bem apessoados. Como eu disse, Carly era completamente apaixonada pelo pai. Parecia me adorar e fazia tudo por mim. Ela era boa em matemática e ciências, e decidiu que seria engenheira, como o pai. Quando fez 16 anos, conseguiu a carteira de motorista no dia do aniversário. Assim como eu, ela amava dirigir. Desde os 10 anos, entrava na garagem para me ajudar, me passando ferramentas, enquanto eu trabalhava nos diversos brinquedos que eu comprava. Sou um amante confesso de tecnologia e adoro carros antigos, principalmente da GM, que eu posso desmontar e consertar. Carly também desenvolveu essa paixão. Alguns fins de semana, íamos juntos a exposições de carros, e passávamos o dia todo admirando essas máquinas incríveis. Era como se estivéssemos juntos quase todo fim de semana. Eu também era bastante habilidoso em tarefas domésticas, e Carly sempre ficava feliz em me ajudar. Ensinei a ela os conceitos básicos de encanamento, elétrica, drywall e pintura. Ela estava ao meu lado quando instalei novos eletrodomésticos, e até me ajudou a construir uma laje de concreto ao lado da minha oficina. Embora Carly procurasse a mãe para questões femininas, o que me deixava muito feliz, era a mim que ela recorria para conselhos e ajuda em todo o resto. Lições de casa, dramas com as amigas, dúvidas sobre garotos, entre outros assuntos. Nós éramos muito abertos e honestos um com o outro. Quando ela tinha problemas, procurava a minha ajuda. Ela era a garota do papai, e Josh era o menino da mamãe. Josh nunca se interessou por carros e mecânica como sua irmã mais velha. Ele era um bom aluno, mas ciências não o atraíam muito. Ele se destacava mais em literatura inglesa e cidadania. Começou a falar em se tornar advogado. Claro, Josh e eu também conversávamos, mas ele parecia mais ligado à mãe do que a mim. Nas últimas semanas, Kayla parecia um pouco estranha. Nada demais, ela apenas parecia um pouco distante, e ultimamente, parecia se desligar por 1 ou 2 minutos. Perguntei algumas vezes se estava tudo bem, mas ela apenas me ignorava, e não levava em consideração minhas preocupações. Normalmente, eu gostava quando ela me dava uma resposta direta, mas dessa vez não era o caso. Nada demais, só um pouco estranha. Era sexta-feira à noite, eu tinha acabado de voltar do trabalho. Eram 18 horas, como sempre, quando chegava em casa numa sexta-feira à noite. Vi que Kayla, como de costume, já estava em casa. Passei pela porta e gritei que estava em casa, como sempre. Estranhamente, não havia cheiros de comida sendo preparada. Carly também não desceu para me cumprimentar. Claro, ela já estava na adolescência, mas normalmente me cumprimentava quando estava em casa. Ela e Josh devem estar se divertindo com os amigos. Bem, coloquei minha maleta no escritório e subi para me trocar, e ficar mais confortável para a noite. Quando entrei no quarto, vi que minha esposa havia colocado seu vestidinho preto sobre a mesa, lingerie, meias e saltos, além de seu sapato CFM de 6 polegadas. Isso explicava a falta do cheiro de comida. Aparentemente, estávamos planejando sair esta noite. Eu só queria que ela tivesse me avisado sobre isso, mas eu ainda não tinha feito outros planos. Para onde vamos, querida? Perguntei, começando a tirar minha camisa. Não vamos a lugar nenhum, ela respondeu. Achei estranho. Bem, se não vamos a lugar nenhum, por que você colocou maquiagem e preparou essa roupa sensual na cama? Perguntei. Porque nós não vamos a lugar nenhum. Eu vou sair sozinha hoje, disse ela. Kayla, isso é sério. E para onde você acha que vai com essa roupa? Sem mim? Onde estão as crianças?
Eu estava com um mau pressentimento. As crianças estão passando a noite com amigos. Não sei exatamente para onde meu namorado vai me levar. Mas, provavelmente, não volto para casa até amanhã de manhã. O que você quer dizer com seu namorado? E que não vai voltar até de manhã? Exatamente o que eu disse. Tenho um encontro hoje à noite, e se tudo correr como planejado, vou passar a noite com ele, disse ela calmamente. O quê? Você está louca? O que te faz pensar que eu vou tolerar isso por um segundo sequer? Que se dane tudo isso. Se quer sair para se divertir, pode esperar até o divórcio sair. Pare de ser estúpido. Não vai haver divórcio. Vou fazer isso apenas uma vez, e depois tudo voltará ao normal. Eu preciso dessa noite. Estamos casados há 17 anos, e eu só preciso sair uma vez para provar a mim mesma que ainda sou atraente para outros homens. Se você realmente me ama, vai me deixar ter essa noite, e isso nem vai aparecer no radar. Bem, se você realmente me amasse, nem pensaria nisso. Eu disse. Eu te amo, mas preciso disso. Estou ficando mais velha e preciso me sentir atraente para outros homens, especialmente homens jovens. Clarence é cerca de 10 anos mais novo que eu. Ele vem flertando comigo nos últimos 6 meses, e eu finalmente decidi aceitar sua proposta. É só uma noite. Uma noite para me convencer de que ainda sou uma mulher bonita e atraente para outros homens. Para mim, é só um impulso na confiança. Notei algumas rugas e alguns fios de cabelo grisalhos começando a aparecer, e eu preciso elevar meu ego. Eu não preciso disso, e não vou aceitar. Você lembra daquela parte dos votos de casamento sobre renunciar a todos os outros? Se você fizer isso, estará quebrando seus votos. Não seja estúpido. É só por uma noite. Depois que eu voltar para casa, nunca mais farei isso. Eu prometo. Você é uma tola ou acha que eu sou? Depois de quebrar os votos que fez a mim diante de Deus, da família e dos amigos, você realmente espera que eu acredite em uma promessa simples feita em particular? Simplificando, se você fizer isso, acabou entre nós. Você sai por essa porta. Eu irei direto a um advogado o mais rápido possível. Não seja idiota. Não vai haver divórcio. Vou voltar para casa e ser a esposa amorosa e fiel que sempre fui. Se você tentar me divorciar, vou lutar com todas as minhas forças. Como resultado, você vai perder sua casa, a maior parte dos seus bens, e eu vou conseguir a guarda total das crianças. Além disso, farei tudo o que puder para atrapalhar suas visitas, e vou colocar toda a culpa pelo rompimento da família em você. Vou fazer de tudo para que seus filhos eventualmente te odeiem. Fiquei chocado com as palavras dela. Você afirma que me ama, mas, ao mesmo tempo, está disposta a fazer tudo isso contra mim? Pode apostar que vou fazer. Eu te amo, mas, se você tentar me divorciar, eu vou lutar contra você. Não quero te perder. Então estou apenas te avisando das consequências das suas ações. Olha, já te disse que só preciso de uma noite para provar que ainda sou atraente e desejada. Sim, mas o que vai acontecer em mais alguns anos? O que vai acontecer da próxima vez que você começar a pensar que está ficando velha e se perguntar se ainda consegue atrair um homem mais jovem? Deixe-me adivinhar. Os boatos pelo escritório dizem que ele é um ótimo amante. Aposto que ele já teve uma noite com todas as suas colegas de trabalho. Eu prometo que isso não vai acontecer. E, sim, ouvi alguns boatos. Admito que estou curiosa, mas será apenas algo físico. Não haverá amor. Você não tem nada a temer sobre ele me tirar de você. Como eu disse, é só uma coisa única para tirar isso da minha cabeça. Talvez eu até aprenda algo que possa apimentar nossa vida a dois. 1 ou 2 truques novos vão apimentar nossas noites de amor. Se você fizer isso, já te disse as consequências das suas ações. Se você ligar para ele agora e cancelar o encontro, podemos ir à terapia de casal e trabalhar para salvar nosso casamento. Não seja estúpido. Vamos ficar bem. Se você realmente insistir em terapia para curar seu pequeno ego machucado, podemos falar sobre isso amanhã, quando eu voltar. Com essas palavras, ela continuou se arrumando para o encontro. Eu me troquei, vesti jeans e uma camiseta, e saí do quarto. Algum tempo depois, ela desceu as escadas vestindo as roupas que havia separado. Ela segurava uma pequena bolsa de mão, e estava se olhando no espelho perto da porta. Eu estava sentado na poltrona da sala. Uma buzina soou do lado de fora. Ele chegou. Eu tenho que ir vejo você de manhã, disse ela, aproximando-se de mim para me dar um beijo de despedida. Eu virei o rosto, e ela acabou beijando o ar. Ela se endireitou, e me olhou com uma expressão de desagrado. Ok, seja assim. Quando você superar essa sua birra, tudo voltará ao normal. Com essas palavras, ela se virou e caminhou em direção à porta. Eu a chamei com o último pedido. Se você sair por essa porta, acabou entre nós. É melhor pensar 2 vezes antes de jogar fora 17 anos de casamento. Ela se virou para me olhar. Eu não estou jogando nada fora. Como eu disse, eu vou voltar. E tudo voltará ao normal. Com essas palavras, ela abriu a porta e saiu. Sim, comecei a chorar pela perda do meu casamento, e da mulher que eu amei exclusivamente nos últimos 20 anos. 17 anos de casamento, 1 ano de noivado e 2 anos de namoro exclusivo. Eu não entendia como ela podia fazer isso comigo. Ela nunca expressou insatisfação comigo. Tínhamos uma vida íntima normal, e ela nunca disse que queria mais. Eu teria dado mais a ela com prazer, se era isso que ela queria. Não brigávamos por nada. Claro, havia alguns desentendimentos, como acontece com todos os casais.
No entanto, discutíamos tudo e chegávamos a um acordo mútuo. Eu já havia decidido o que faria se ela realmente fosse em frente. Meia hora depois, finalmente me levantei e comecei a agir. Acho que esperei essa meia hora para ver se ela mudaria de ideia e voltaria. Obviamente, isso não aconteceu. Subi as escadas e comecei a implementar meu plano. Não era um grande plano, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Era uma casa bastante grande, com 4 quartos. O quarto principal, o quarto da Carly, o quarto do Josh e um grande quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes era, na verdade, a segunda suíte principal, com um banheiro privativo. Usávamos quando a família dela ou a minha vinham nos visitar. Também usávamos para festas do pijama das crianças. Esse agora seria meu quarto temporário. Levei cerca de 2 horas para me mudar completamente do nosso antigo quarto para o meu novo quarto. Eu não tinha ilusões sobre o que aconteceria no nosso divórcio. O estado em que vivíamos seguia a regra de divórcio sem culpa. Isso significava que as leis de divórcio desse estado, geralmente escritas por feministas que odiavam homens, favoreciam totalmente as esposas. A menos que a esposa fosse condenada por algum crime grave e enviada para a prisão por pelo menos 10 anos, toda a culpa recaía sobre o marido. Não importava se o marido era uma vítima completamente inocente. A esposa acabava ficando com a casa, os filhos, pensão alimentícia, pensão compensatória e o marido ficava com todas as contas. Ela ficava com uma mina de ouro, e ele com uma mina para cavar. Depois de organizar meu novo lar temporário, desci até o meu escritório em casa e entrei no nosso banco online. Alguns anos atrás, eu havia aberto outra conta em meu nome. Não era por nenhum propósito obscuro. Era apenas para que eu pudesse comprar presentes para ela e surpreendê-la. Nós dois tínhamos acesso às nossas finanças conjuntas, e houve algumas vezes em que ela verificou nossas contas, e acabou vendo uma compra que eu estava fazendo para ela. Não era preciso dizer que, nessas ocasiões, não havia surpresas no aniversário ou no Natal. Por isso, abri uma nova conta apenas em meu nome para comprar presentes, sem que ela soubesse o que estava recebendo com antecedência. Agora, decidi reaproveitar essa conta. Ela sabia da existência dela, mas não tinha acesso. Primeiro, transferi exatamente metade dos nossos saldos das contas corrente e poupança para minha conta pessoal. Segundo, usando o dinheiro restante na conta conjunta, paguei e cancelei todos os nossos cartões de crédito. Em seguida, solicitei vários novos cartões apenas em meu nome. Sim, eu deveria ter quitado tudo antes de transferir o dinheiro, mas decidi que seria melhor pagar apenas o que o tribunal me obrigasse a pagar do que tentar recuperar qualquer coisa dela. Planejei também transferir o depósito direto do meu salário para minha conta pessoal na segunda-feira de manhã, assim que chegasse ao trabalho. Além disso, na segunda-feira, eu precisaria ligar para o nosso corretor e pedir para dividir nossos investimentos. Depois de fazer tudo o que podia, peguei outro copo de jim-bim com gelo e fui para o meu quarto dormir. Terminei minha bebida enquanto me preparava para dormir. Não foi o melhor dos sonhos. Em primeiro lugar, eu estava acostumado a dormir ao lado da minha esposa. Sem ela, a cama parecia vazia, e minha mente simplesmente não desligava. Continuei pensando no que poderia ter feito para evitar tudo isso. Eu deveria ter tentado impedi-la de sair. Deveria tê-la contido fisicamente na porta, ir até o carro daquele idiota com um taco de beisebol, ou com uma arma. Valeria a pena acabar na cadeia? Foi uma longa noite. Eu às vezes cochilava, e em outros momentos, simplesmente apagava, mas nunca por muito tempo. Finalmente, decidi me levantar assim que a luz começou a entrar pela janela. Ainda me sentia cansado, então resolvi tomar um banho, mais para me despertar do que qualquer outra coisa. Depois de me barbear, tomar banho e escovar os dentes, vesti jeans e uma camiseta e desci as escadas. Preparei o café da manhã e tomei algumas xícaras de café enquanto lia o jornal. Eram 9 horas da manhã quando Kayla voltou para casa. Eu estava sentado no meu escritório, em frente ao computador, pesquisando apartamentos disponíveis para alugar. Eu já havia encontrado advogados e marcado uma consulta para segunda-feira à tarde, usando o agendamento online. Bom dia, querido. Estou de volta, como prometido, ela disse alegremente ao entrar em casa. Eu apenas a ignorei. Durante toda a noite e até essa manhã, minha raiva pelo que ela fez só aumentou. Enquanto tomava meu café, percebi que não tinha feito nada para merecer tamanha falta de respeito. Também percebi que não havia nada que eu pudesse ter feito para impedir o que ela fez. Tudo recaía sobre a consciência dela. Se, de alguma forma, eu tivesse conseguido impedir o encontro dela na noite passada, ela simplesmente teria feito isso em outro momento. Muitas pessoas dizem que não se pode parar de amar alguém de repente. Talvez estejam certas. Mas o que você pode fazer é transformar esse amor em ódio. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Com o ódio, as emoções ainda estão presentes. Conselheiros matrimoniais muitas vezes conseguem salvar um casamento onde há ódio, transformando de volta em amor. Mas, se há indiferença, então não há nenhuma chance. Todo o amor que senti por minha esposa ontem, antes de voltar para casa, agora se transformou em ódio. Foi surpreendentemente fácil de fazer. Tudo o que precisei fazer foi focar na falta de respeito que ela demonstrou por mim. Depois, acrescentei as ameaças que ela fez contra mim, caso eu não concordasse com isso. E, para completar, o desprezo que ela demonstrou pelos meus sentimentos. Passei algumas horas focando em tudo isso. Querido, onde você está? Estou em casa, como prometi.
Ouvi Kayla chamar enquanto andava pela casa, procurando por mim. Ah, aqui está você, disse ela, abrindo a porta do meu escritório. Estou de volta, e agora tudo pode voltar ao normal, afirmou enquanto se aproximava da minha mesa. Ela contornou a mesa, estendeu os braços para me abraçar e beijar. Eu a empurrei. Mantenha seus lábios sujos e contaminados longe de mim. Só Deus sabe o que eles tocaram, disse. Seus olhos se arregalaram de choque. Eu nunca tinha falado com ela daquele jeito em todos os anos em que nos conhecíamos. Observei a expressão dela mudar de choque para raiva. Eu esperava que ela percebesse suas ações e se arrependesse. Vejo que você ainda está lutando com o seu ego ferido. Vou subir para o nosso quarto e tirar um cochilo. Tive uma longa noite e quero descansar. Espero que você se acalme para podermos conversar mais tarde. Espero também um pedido de desculpas completo pela sua grosseria esta manhã. Com essas palavras, ela se virou e saiu do cômodo. Não pude evitar sorrir, antecipando o retorno dela. E eu não precisei esperar muito. O que diabos você fez? Ouvi ela gritar ao voltar. Onde estão suas roupas? Onde estão seus produtos de higiene? O que você está fazendo? Ela entrou no meu escritório furiosa. O que você quer dizer? Elas estão onde deveriam estar, respondi calmamente. Suas coisas. Seu armário está vazio. Suas gavetas estão vazias. Seu espaço na penteadeira está vazio. O que você quer dizer com tudo está onde deveria estar? Como eu disse, minhas roupas estão penduradas no meu armário ou dobradas nas gavetas. Meus produtos de higiene estão todos no lugar deles no banheiro. Isso está errado. Eu acabei de te dizer que suas coisas não estão no nosso quarto. Ela exclamou, irritada. Ah, agora eu entendi o problema. Você ainda pensa, erroneamente, que o seu quarto é o nosso quarto. Eu já te disse que todas as minhas coisas estão onde pertencem, no meu quarto. Você quer dizer que... Sim, eu te avisei que não toleraria isso. Então, me mudei do seu quarto. Vou ficar no meu novo quarto até encontrar um apartamento e sair de casa. Eu pensei em contar sobre as nossas finanças. Mas, que se dane. Deixe ela descobrir sozinha. Além disso, não havia motivo para estragar a surpresa, antes de resolver a questão dos investimentos. Os olhos dela se estreitaram, cheios de irritação. Vamos discutir isso depois. Estou te dando uma semana para superar esse ataque de nervos, então espero que você mova tudo de volta. Aí voltaremos ao normal. Não até eu ter um certificado autenticado de que você está livre de todas as doenças. Retruquei, voltando minha atenção ao computador. Fiquei no escritório a maior parte do dia. As crianças chegaram cedo da escola. Por um breve momento, me perguntei quanto tempo levaria para perceberem que havia um problema. Encontrei vários apartamentos adequados, preenchi formulários e marquei uma visita para terça-feira. Depois, imprimi nossos extratos financeiros, eu precisaria deles para o advogado na segunda-feira. Embora eu não tivesse ilusões sobre vender a casa, decidi que determinar o valor dela poderia ajudar a resolver a disputa. Em teoria, ela me devia metade do valor da propriedade. Desejo tolo, mas ainda assim, passei o resto do dia pesquisando as leis de divórcio do nosso estado. Entendi que estava em desvantagem, mas ao menos precisava imaginar o tamanho do estrago para poder planejar. Papai, o jantar está pronto, disse Carly, colocando a cabeça para dentro do escritório. Obrigado, querida, respondi, indo para a cozinha. Kayla sorriu brilhantemente quando entrei. Era óbvio qual era o plano dela, me matar com gentileza e me mostrar o que eu perderia, se não aceitasse o que ela tinha feito. Ela se esforçou ao máximo, se arrumou, passou maquiagem, e estilizou o cabelo do jeito que eu gostava. Passou o dia na cozinha preparando meu prato favorito. Quando entrei na cozinha, ela veio até mim com uma taça de vinho. Eu servi uma taça de vinho para você, disse, estendendo a taça e se inclinando para me beijar. Eu vi a dor nos olhos dela quando me afastei, pegando apenas o copo. Fui até a pia, despejei o vinho e coloquei a taça no balcão. Depois, peguei um copo no armário, coloquei alguns cubos de gelo e despejei 2 dedos de Jim Beam. Não havia como as crianças sentadas à mesa não perceberem o que estava acontecendo. Caminhei até a mesa, me sentei e comecei a conversar com elas, sem dar a mínima atenção para minha esposa. O jantar foi, obviamente, tenso. Eu tentei ao máximo manter a conversa com as crianças, mas estava claro que tínhamos sérios problemas. Não ajudava o fato de eu nem ter colocado comida no meu prato, muito menos comido algo. Aqueles pratos eram meus favoritos, mas eu apenas passava as travessas e os pratos sem sequer olhar para eles. Continuei tentando iniciar conversas com os filhos, enquanto tomava meu drink. Pai, você não vai comer nada? Josh finalmente perguntou. Não, não estou com fome, respondi, apenas isso. Depois do que provavelmente foi o jantar mais constrangedor da história da humanidade, simplesmente me levantei, enchi meu copo novamente e voltei para o meu escritório. Nem me preocupei em ajudar a limpar a mesa. Cerca de meia hora depois, desliguei o computador, peguei as chaves da caminhonete e saí de casa para jantar em um restaurante tranquilo. Depois disso, fui ao bar para tomar uns drinks. Quando voltei para casa, já era bem tarde. Vi que a luz ainda estava acesa no quarto de Kayla,
Então fechei a porta do meu quarto e fiz questão de fazer barulho suficiente para que ela ouvisse. Tranquei a porta e coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta. Enquanto me preparava para dormir, ouvi ela testando a maçaneta e depois batendo na porta. Ela tentou me convencer a abrir por cerca de 5 minutos antes de desistir. Na manhã seguinte, acordei cedo. Decidi que aquele seria um dia de futebol. Havia 3 jogos programados, de manhã, à tarde e à noite, e eu assistiria a todos. Sim, havia coisas para fazer pela casa no fim de semana, mas decidi ignorar tudo. Dane-se, eu não ia morar ali por muito tempo, então Kayla podia deixar isso para outra pessoa. Já tinha tomado a maior parte do café, e estava terminando de preparar uma omelete para o café da manhã. Terminei a minha quando Carly entrou na cozinha. Bom dia, raio de sol. Quer uma omelete? Perguntei. Claro, pai. Obrigada. Ela pegou seu suco e se sentou à mesa, enquanto eu começava a preparar a comida dela. Poucos minutos depois, Josh apareceu. Eu disse que cozinharia para ele assim que terminasse a comida da irmã. Carly comeu sua omelete, enquanto eu preparava a de Josh. Ouvi Kayla aparecer no corredor, então despejei o restante do café na minha xícara e desliguei a cafeteira. Ela entrou arrastando os pés, pegou uma xícara no armário e olhou para a cafeteira vazia. Você não podia deixar uma xícara para mim? Perguntou. A cafeteira está ali. Você sabe como fazer. Não importa. Então você está fazendo uma omelete? Acabei de fazer a minha, mas sinta-se à vontade para fazer a sua. Respondi, servindo a comida de Josh. Usei o restante do que preparei para o prato dele, já tendo retirado todos os ingredientes. Depois de cuidar das crianças, saí da cozinha. Já passava do meio-dia. Estava sentado na sala de estar, assistindo ao jogo da manhã. Kayla entrou com um prato e uma garrafa de cerveja, colocando tudo na mesa de centro à minha frente. Te trouxe almoço e cerveja para você não perder nenhum jogo, disse ela alegremente. Sem olhar para ela, levantei o pé e varri o prato e a garrafa da mesa para o chão. Ela ficou lá, parada, com a boca aberta de choque. Foi então que entrou um comercial e eu me levantei. Fui até a cozinha e peguei uma cerveja. Não ia beber nada que ela trouxesse para mim, então teria sido desperdiçado de qualquer forma. Não, eu não limpei a bagunça. Ela trouxe aquilo desnecessariamente para que pudesse limpar sozinha. Eu não me importava se sujasse o carpete. Não pretendia morar ali por muito tempo de qualquer forma. Precisamos discutir isso, Kayla começou. Cala a boca, o jogo já começou, respondi. Pelo amor de Deus, você precisa fazer algo sobre a sua atitude. As crianças já perceberam, com certeza vão notar. Tenho certeza de que vão perceber quando eu me mudar. Ah, acorde. Você não vai se mudar e não vai haver divórcio, insistiu, saindo rapidamente. O jogo começou por volta do meio-dia. Pelo menos foram gentis o suficiente para esperar até o intervalo. Carly e Josh entraram juntos na sala e se sentaram no sofá, de frente para mim. Pai, o que está acontecendo entre você e a mamãe? Carly começou. Bom, agora vocês podem saber. Sua mãe e eu vamos nos divorciar. Isso não tem nada a ver com vocês. Nós dois amamos vocês. Isso é só entre eu e sua mãe. Mas por quê? Josh perguntou. Porque sua mãe fez algo que eu não consigo aceitar. Ela fez isso mesmo depois de eu ter dito como me sentia sobre isso. Mas ela fez de qualquer jeito, e não se arrependeu nem um pouco. Você quer dizer quando ela saiu para um encontro na sexta-feira à noite? Carly perguntou. Vocês sabem sobre isso? Eu realmente fiquei surpreso. Sim, a mamãe nos disse que você não estava feliz com isso. Então, vocês sabem que ela me traiu? Não, ela disse que contou para você com antecedência. Então não foi traição. Ela não se escondeu para fazer isso, e foi a única vez que ela fez algo assim, Josh explicou. Sim, pai. Além disso, foi só uma noite em 20 anos que vocês estavam namorando e casados. Ela disse que, se você realmente a amasse, você deixaria ela ter essa noite, e seguiria em frente com a vida de vocês normalmente, Carly acrescentou. Para ser honesto, eu estava atônito. O que também me machucou foi que minha menina, a menina do papai, nem sequer se deu ao trabalho de entender a minha posição. Ela tomou partido da mãe e não quis ouvir o meu ponto de vista. Como assim? Se ela realmente me amasse, ela nem pensaria em ter intimidade com outra pessoa. Ah, vai, pai. Só aconteceu uma vez, e ela prometeu que nunca mais faria isso. Tá bom, então vamos discutir as promessas dela. Um pouco mais de 17 anos atrás, ela fez um juramento solene para mim. Fez esse juramento na frente de Deus, das nossas famílias e amigos. Prometeu deixar todos os outros de lado. Não havia exceções para esse juramento. A duração desse juramento era até que a morte nos separasse. Caso vocês não tenham notado, ninguém aqui morreu. Se ela pode facilmente quebrar um juramento feito publicamente, como posso confiar nas promessas que ela faz para mim em privado? Sim, mas você também jurou estar com ela nos bons e maus momentos. Josh, que estava pensando em se tornar advogado, disse. Espero que ele seja bem melhor do que isso no futuro, pensei. O problema é que sua mãe quebrou o juramento, quebrou o contrato, e me libertou dessa obrigação, respondi. Bem, nós simplesmente não entendemos por que você destruiria a sua família por causa de uma única noite, Carly perguntou. Por que você diz que estou destruindo a família? Por que estou sendo acusado do que ela fez? A mamãe não vai embora. Ela quer deixar isso para trás, e seguir com a vida dela.
Você é quem vai embora e faz um escândalo de tudo. Se você for embora, vai quebrar a família, Carly insistiu. Depois disso, a situação não melhorou. Eu tentei explicar a minha posição, mas eles não ouviram. Não se importaram com a minha opinião, nem um pouco. Kayla passou o dia anterior enchendo a cabeça deles com suas ideias. Tudo o que sabiam era que a mamãe tinha feito algo que ela realmente precisava fazer, e que o papai não a amava o suficiente para aceitar as necessidades dela. Ela os convenceu de que o ego do homem do papai fez com que ele os abandonasse e destruísse a família. Papai é culpado por não conseguir dar à mamãe uma coisinha minúscula, que ela realmente precisava para a felicidade dela. Em vez disso, papai decidiu fazer todos sofrerem por causa da sua teimosia. Na verdade, foi só uma noite em 20 anos de casamento. Sério, o que é uma noite em 7,35 noites, que são 20 anos com 365 dias por ano, mais um dia extra a cada 5 anos bissextos. Eles eventualmente saíram quando ficou claro que eu não ia concordar com a posição deles. Eu consegui assistir ao resto do jogo em paz. Quando o jogo estava acabando, eu senti os aromas do jantar sendo preparado. Obviamente, era outro dos meus pratos favoritos. Enquanto esperava o jogo da noite, eu só fiquei sentado assistindo ao pós-jogo. O tempo estava passando. A partida seguinte começaria em 20 minutos. Josh apareceu e disse que o jantar estava pronto. Eu apenas me levantei, peguei as chaves da minha caminhonete e fui em direção à porta. Onde você vai? O jantar já está sendo colocado na mesa, Josh perguntou. Vou para o bar assistir ao jogo e comer alguma coisa por lá, respondi. Mas e a mamãe? Vou voltar depois do jogo, embora eu possa ficar por um tempo. Eu terminei. Depois do jogo, eu realmente me sentei. Eles tinham um hambúrguer muito bom que vinha com batatas fritas. A cerveja também estava boa. Eu só bebi uma cerveja durante o quarto do jogo, então foi o suficiente para eu ficar atrás do volante. Além disso, o bar ficava a apenas 5 minutos de casa. Quando cheguei em casa, todos já tinham ido para a cama, então eu fui direto para o meu quarto, tranquei a porta e fui para a cama. O prato e a garrafa já tinham sido retirados da mesa de café quando cheguei em casa, o que me fez sorrir. Na manhã de segunda-feira, eu acordei cedo e saí de casa antes de todo mundo. A primeira coisa que fiz quando cheguei ao escritório foi ligar para o meu corretor. Expliquei que estava me divorciando e queria que ele dividisse todos os nossos investimentos ao meio. Ele criou uma nova conta apenas em meu nome e transferiu metade do nosso investimento para ela. Depois, fui ao departamento de RH. Removi o nome da Kayla da minha conta de aposentadoria e pedi para que colocassem o nome da Carly e do Josh como meus dependentes. Também forneci os dados da minha nova conta bancária para que redirecionassem meu salário para lá. Por fim, avisei meu chefe que estava passando por um divórcio e que precisaria de tempo livre para reuniões com meu advogado, datas de tribunal, compromissos, etc. Ele aceitou numa boa. Meu advogado basicamente me disse o que eu já sabia. Havia uma pequena chance de eu conseguir a guarda dos filhos, mas isso dependia inteiramente de onde as crianças queriam morar. Elas eram grandes o suficiente para que o tribunal levasse os desejos delas a sério. Julgando pela conversa que tive com elas ontem, eu não ia contar com isso. Na verdade, a única razão de eu ter contratado um advogado para o divórcio foi para que ele facilitasse o processo. Eu disse a ele para começar a papelada e pedi que ela fosse notificada no trabalho na segunda-feira. Eu nem me dei ao trabalho de ir direto para casa depois do trabalho. Era segunda-feira, noite de futebol, então parei em um bar de esportes. 3 tacos por $1. Comi 3 no primeiro tempo e mais 3 no segundo. Ignorei mensagens de texto e ligações de Kayla. Respondi a Carly e disse onde eu estava. A reação dela não foi nada agradável. Os 3 me lançaram olhares feios quando entrei depois do jogo. Apenas fui para o meu escritório e fechei a porta. Quando terminei e fui para o meu quarto, todos já estavam na cama. Na terça-feira de manhã, acordei cedo e saí de casa antes de todos. Tudo estava bem no trabalho, e eu tirei o dia de folga para procurar apartamentos. Encontrei um bom apartamento de 2 quartos e paguei o depósito. Eu poderia me mudar no sábado. Uma visita à loja de segunda mão me permitiu comprar um sofá, mesa e cadeiras. Eles deveriam ser entregues no sábado à tarde. Decidi que gostava da cama que estava usando, e ia levar ela, assim como tudo no meu escritório. Quando voltei para casa, eles já estavam jantando. Eu dei uma risadinha ao perceber que nem haviam colocado um prato para mim. Isso me convenceu, porque eu não ia comer mesmo. Fui até a geladeira, peguei tudo que precisava para fazer um grande sanduíche. Depois de preparar o sanduíche, peguei um saco de chips e uma cerveja, e fui para o meu escritório. Carly exclamou ao entrar no meu escritório. Pai, por que você é assim? Bem, Carly, para simplificar, sua mãe me traiu. Ela não teve respeito por mim, e ainda me jogou isso na cara. Eu não vou tolerar isso. Eu expliquei bem claramente o que aconteceria se ela aceitasse isso. Ela fez isso mesmo sabendo o que aconteceria. Você não pode, sério, destruir sua família por causa disso. Ah, isso não significa nada. Foi só uma noite. Carly, um dia você vai se casar. Pense em como se sentiria se seu marido te dissesse, numa noite, que ele tinha um encontro com uma mulher mais jovem e bonita, e ia passar a noite com ela. Bem, eu tenho certeza de que não ia gostar nada disso, mas se ele prometesse voltar para mim e fosse só dessa vez, eu esperaria amá-lo o suficiente para superar. Além disso, se ele me contasse antes, não pareceria que ele estava me traindo. Sim, certamente.
Faça um favor para mim, Carly. Quando você se casar, olhe bem nos olhos do seu noivo quando disser os votos. Quando olhar nos olhos cheios de amor dele, e chegar à parte dos votos sobre deixar todos os outros, imagine como o amor nos olhos dele se transforma em devastação total. Quando você disser a ele que está indo embora para ter um encontro íntimo com outro homem. Com essas palavras, virei as costas para ela e voltei ao trabalho. Na noite de quarta-feira, quando voltei do trabalho, uma armadilha estava armada. Os pais de ambos estavam lá. As pessoas costumam zombar do sogro, mas eu, na verdade, me dava muito bem com os pais dela. Eles me aceitaram na família como filho que nunca tiveram. Charles, o pai dela, era um nerd de tecnologia como eu. O único problema dele é que ele gostava de Fords. Ok, ele tinha um gosto extremamente ruim para carros, mas eu podia ignorar isso. Ele tinha um Mustang Fastback de 69 em condição impecável. Sim, eu também me dava muito bem com meus pais. Não éramos uma daquelas famílias disfuncionais onde os filhos crescem odiando os pais. Eles sempre foram muito amorosos e me apoiaram. É claro que havia desentendimentos, e eles nunca tiveram vergonha de me dizer quando achavam que eu estava errado em algo. Às vezes, só precisávamos concordar em discordar sobre algo. Então, entrei na casa e vi que a emboscada já estava preparada. Fiquei um pouco confuso. Entendi por que os pais dela estavam lá, obviamente estariam ao lado dela. Afinal, ela é filha deles. Mas o que me confundiu foi que meus próprios pais estavam lá. Parecia que isso seria contraproducente para ela. Meus pais concordariam comigo e estariam ao meu lado. Se ela estivesse tentando me fazer aceitar a infidelidade dela, por que convidaria alguém que não estivesse do lado dela, e que argumentaria que eu estava certo em me divorciar dela? Como você pode imaginar, demorou mais alguns minutos para eu entender isso. Tom, Charles começou seu discurso. Quero que você saiba que Mai e eu estamos muito decepcionados com o que Kayla fez. Mas, ao mesmo tempo, achamos que você está exagerando nisso. Sim, ela saiu e teve uma noite com outro homem. E isso foi extremamente desrespeitoso com você, especialmente do jeito que ela fez. No entanto, foi apenas um erro. Vocês dois estiveram juntos por um total de 20 anos, têm 2 filhos maravilhosos. Pense nisso tudo. Claro, você vai conseguir superar esse pequeno incidente. Você não precisa destruir sua família por um pequeno erro. Um pequeno erro, sério. Não foi um pequeno erro. Não foi por acaso que ela tropeçou. Foi um evento planejado. Eles provavelmente planejaram isso pelo menos uma semana antes. Ela então me embosca, apenas 1 hora antes de sair, me deixando sem chance de lutar contra isso. Esse foi um plano deliberado para me enganar. Filho, minha mãe decidiu intervir, ela não te enganou, foi a primeira a te contar sobre isso. Bem, claro, você está certa. Ela me contou, mas ela nunca me perguntou se eu aceitaria isso, só disse que faria, e eu não tinha voz no assunto. Mesmo quando manifestei minhas sérias objeções, ela não se importou. A propósito, eu avisei o que aconteceria se ela fizesse isso. Tom, meu pai gritou. Eu entendo sua dor e raiva, mas pense na sua família. Nós te amamos, filho, estaremos aqui para te ajudar, mas pense no que você fará com sua família. Kayla ainda te ama e insiste que não vai fazer isso novamente. Todos nós achamos que, com aconselhamento e algum esforço, vocês podem superar isso. Destruir uma família não é uma opção. Nós te criamos para ser uma boa pessoa. Você precisa ser responsável e apoiar sua família. Não faça coisas que, no final, prejudicarão o seu relacionamento com a sua família. Pense em sua mãe e em mim. Esses são nossos netos e faremos tudo o que for necessário para manter nosso relacionamento com eles. Eu fiquei ali, completamente atônito. Meus pais estavam realmente do lado dela. Eles, na verdade, me disseram para ignorar a infidelidade dela. Eu não aguentei mais. Virei-me e saí da sala, indo para o meu quarto. Kayla tentou me seguir, mas eu fechei a porta na cara dela. Em 10 minutos, eu já estava de jeans, camisa casual e botas. Não disse uma palavra, enquanto passava pela sala e saía pela porta da frente. Eles ainda estavam lá, tentando falar comigo enquanto eu passava. Não prestei atenção. Apenas saí, entrei na minha caminhonete e fui para o bar de esportes, para o jantar e algumas cervejas. Felizmente, a casa estava quieta e escura quando voltei, cerca de 4 horas depois. Quinta e sexta-feira passaram no mesmo clima. Ignorei completamente Kayla, e meus filhos ainda estavam bravos comigo. Fiquei surpreso que Kayla ainda não tivesse notado que os cartões de crédito não funcionavam mais. Eu tinha certeza de que, quando ela fosse às compras no sábado, entenderia isso. Era sexta-feira à noite, eu estava em casa há cerca de 1 hora. Estava sentado no meu escritório, organizando as coisas e decidindo o que exatamente eu levaria no dia seguinte, e o que deixaria para depois. Kayla abriu a porta e entrou. Ela estava vestindo um hobby transparente, meia calça, cinta-liga e saltos. Eu devo dizer que ela estava fantástica. Hoje as crianças estão passando a noite em outro lugar, é hora de você esquecer essa bobagem, e vir para a cama comigo. Eu quero que você faça amor comigo a noite inteira. Eu realmente preciso que você me aceite de volta. Ela disse. Eu a olhei por 1 minuto. Não, obrigado. Além disso, ainda não vi um certificado da clínica confirmando que você não tem nenhuma doença. Pare de ser engraçado. Eu preciso de você na minha cama. Sua histeria não vai resolver nada. Agora venha. Eu preciso de intimidade. Ela insistiu. Nem um pouco de interesse. Olha, se você não fizer isso, vou ter que ligar para o Clarence de novo. Aqui está uma oferta única para você.
Droga, foi uma coisa única. Mas se você vai continuar me rejeitando, então é você quem está me empurrando para outra pessoa. Divirta-se. Só me avise se trouxer ele aqui, para que eu possa sair. A fumaça praticamente saía pelas orelhas e nariz dela, enquanto ela corria para fora da sala. Levou alguns minutos até ela sair, e, cerca de meia hora depois, ouvi a porta da frente bater. Ela praticamente queimou os pneus ao sair acelerando pela rua. Aproveitando o fato de que a casa estava vazia, eu peguei algumas coisas, desmontei a cama e carreguei na caminhonete, junto com a maior parte das minhas roupas. Hoje, vou dormir no sofá do meu escritório. Depois de carregar tudo o que queria levar na caminhonete, me servi de um copo de bourbon com gelo e relaxei. O sofá não era o mais confortável em que já dormi, mas estava tudo bem. Na manhã seguinte, bem cedo, já estava no escritório de aluguel, onde recebi a chave do apartamento. Demorei um pouco, mas consegui descarregar tudo da caminhonete e levar para o apartamento. Felizmente, alguns vizinhos amigáveis me ajudaram. Quando voltei, ninguém estava em casa ainda, então o filho adolescente do vizinho me ajudou a carregar a mesa e os móveis de escritório. O computador, a impressora e os acessórios foram para o meu novo escritório. Olhei em volta na sala de estar e pensei, que se dane tudo, vou levar a cadeira também. Surpreendentemente, ninguém percebeu que a cadeira estava faltando. Ou ninguém voltou para casa até a noite, ou ninguém se importou em olhar no meu escritório ou no quarto de hóspedes. Era começo da noite quando meu telefone tocou. Vendo que era minha filha, atendi. Pai, onde você está? Estou em casa, querida. Não, não está. Seu escritório está limpo, a cama e a comoda do quarto de hóspedes sumiram, e a cadeira da sala também está faltando. Além disso, eu procurei em tudo e você não estava aqui. E o seu carro também não está aqui. Você está certa. Não estou aí. Eu não moro mais aí. Para o momento, me mudei para um apartamento. Talvez, depois do divórcio, eu compre uma casa nova. Mas, por enquanto, isso vai me bastar. Poxa, pai, não posso acreditar que você está sendo tão idiota. Eu pensei que você nos amasse. Eu te amo, querida, sempre amei e sempre vou amar. Mas não o suficiente para ficar onde não sou querido, e sou o idiota que não quis ser o corno manso. Eu disse. Você está nos deixando, nos abandonou e está destruindo a família, disse ela. Não, querida. Foi a sua mãe que destruiu a família. Eu avisei o que aconteceria se ela continuasse com isso, mas ela fez do mesmo jeito. Ela achava que você a amava o suficiente para passar por isso. E eu achei que ela me amava o suficiente para não fazer isso. Incrível, não importa. E ela desligou. Sim, o divórcio foi um pesadelo. Ela lutou até o fim. Queria que eu pagasse, mas eu recusei. Argumentei que, se ela precisasse, deveria pagar ela mesma. Esse foi um dos poucos argumentos que eu venci. Que perda de tempo. A consultora realmente não gostava de mim. Acho que tinha a ver com o fato de que eu disse a ela que fui obrigado a frequentar as sessões, mas o juiz não disse nada sobre eu ter que participar ativamente. Aguentei todas as 12 sessões, até que a consultora finalmente desistiu. Ela brigou por literalmente tudo. Aquele pôster sem graça na garagem, que ela odiava profundamente, de repente se tornou algo que ela simplesmente não poderia viver sem. A cerveja Bud Light que eu acidentalmente deixei no escritório, ela odiava, mas ela estava na minha mesa desde a época da faculdade. Acabou se tornando o centro das atenções, ao redor do qual ela reformou o escritório. Sim, era um completo absurdo. Ela só fez isso para tornar o divórcio o mais difícil possível para mim. Durante todo esse tempo, ela fez questão de que eu visse as crianças o mínimo possível. Finalmente, o juiz concedeu o pedido de divórcio. Eu teria que continuar pagando metade da hipoteca da casa, que, claro, ficou com ela. A pensão alimentícia era de $2.000 por mês, mas eu podia visitar as crianças toda quarta-feira à noite, e todo final de semana. O que realmente me irritou foi a pensão de $1.000 por mês durante 5 anos. Isso acabaria se ela se casasse novamente durante esse período, mas eu não ia ficar esperando por isso. Fiquei sabendo que ela havia se mudado com Clarence, antes do divórcio ser finalizado. Então, sim, metade do meu salário foi para ela. Retirei parte dos meus investimentos e comprei uma casa pequena, que precisava de reformas urgentes. Pelo menos, a consegui por um preço baixo, e ainda fica em um terreno de 14 acres. Felizmente, consegui mover todas as minhas ferramentas da garagem. Uma semana depois de me mudar, recusei até mesmo discutir sobre elas. A maioria das ferramentas eu já tinha antes de nos conhecermos. Quando ela pressionou, comecei a falar sobre todas as joias dela, roupas caras e sapatos. A casa tinha eletricidade, gás e água encanada. Tinha um teto, e as paredes ainda estavam em pé. Era o suficiente para mim. Me mudei para casa e comecei a trabalhar nela à noite, e nos fins de semana. Visitas. Sim, eu tinha direito a visitas. Eu realmente as fiz várias vezes. Foi um desastre. Kayla fez tudo o que pôde para me impedir. As crianças estavam ocupadas, iam passar o fim de semana com amigos. Engraçado como isso sempre acontecia no meu fim de semana, nunca no dela. Kayla tem aula de dança na quarta-feira. Josh tem uma prova importante na quinta-feira e precisa estudar. As poucas vezes que consegui visitar as crianças na noite de quarta-feira, eles foram hostis comigo. Ainda me culpavam por tudo, mesmo que eu explicasse meu ponto de vista para eles.
Quando a oposição literalmente as mantém reféns o tempo todo, e eu tenho apenas 1 ou 2 horas, é uma batalha perdida. Depois da terceira vez que me disseram diretamente que não queriam mais me ver, eu poderia forçá-los. Mas qual seria o objetivo? Forçá-los a me ver só causaria mais ressentimento. Enviei cartões presente e cartas nos aniversários deles e no Natal. Todos foram devolvidos sem serem abertos. Continuei enviando meus cheques mensais. Vi que foram descontados, mas nunca ouvi uma palavra. Formatura do ensino médio. Acho que eles se formaram, mas não ouvi nada sobre isso. Enviei uma carta registrada informando sobre os fundos universitários, que eu havia reservado para eles. Como resposta, não recebi um obrigado. Kayla basicamente virou meus filhos contra mim, assim como prometeu. Foquei no trabalho, em casa, e só nisso. Não saí nem fiz nada. É impressionante quanto dinheiro você consegue economizar fazendo isso. Como se tudo isso não fosse o suficiente. Olá, mãe, eu disse quando ela atendeu o telefone. Como você está? Ela respondeu alegremente. Bem, o melhor que poderia ser, de qualquer forma. Não ouvi nada sobre o dia de ação de graças. Vai ser na sua casa novamente este ano? Houve um silêncio do outro lado. Mãe, você ainda está aí? Perguntei. Bem, é um pouco estranho. Sim, vamos. Mas Kayla, os pais dela e as crianças virão para a festa. Ela também trará um novo homem para a vida dela. A gente só achou que ter você aqui seria muito estranho para todo mundo. Afinal, as crianças ainda estão bravas com você por ter nos abandonado. E você estar com Kayla e o novo homem só vai deixar todo mundo tenso. Sério, mãe, você está me deixando de lado no dia de ação de graças e convidando minha ex-esposa e o namorado dela no meu lugar? Bem, queremos manter uma boa relação com nossos netos. Além disso, é sua culpa. Você deveria ter trabalhado para manter sua família unida, não destruí-la. Que tal vir aqui na véspera de Natal? Seu pai e eu passaremos o dia de Natal na casa da Kayla. Mas podemos comemorar com você no dia anterior. Não importa, murmurei, encerrando a conversa. Passei a véspera de Natal em casa, assistindo Duro de Matar, ignorando as inúmeras ligações e mensagens da minha mãe perguntando onde eu estava. Não estava no clima festivo. Eu só ficava olhando para os pacotes que mandei para os meus filhos. Uma semana atrás, eles foram devolvidos na minha porta. Verdade. 5 anos depois, recebi uma mensagem sobre o casamento. Kayla se casou com Clarence no fim de semana depois que fiz o último pagamento da pensão. Josh havia completado 18 anos no ano anterior. Então eu estava livre da pensão alimentícia. Agora estava completamente livre da minha antiga família e das obrigações com eles. Comemorei a ocasião ficando bem bêbado. Sim, não tenho muito orgulho disso, mas dane-se. Trabalhei feito maluco e dei a eles todo o amor que pude, só para ser rejeitado e tratado como lixo, para o inferno com eles. Agora que todas as minhas obrigações com ela e com a descendência ingrata estavam cumpridas, decidi simplesmente tirá-los da minha mente o máximo possível. Claramente, eles não queriam nenhum tipo de relação comigo, então simplesmente os esqueci o máximo que pude, e segui em frente com minha vida. Bem, exceto por uma coisa que sempre me incomodou, eu tinha que continuar pagando metade da hipoteca da casa. Claro, isso acabou quando Josh se formou, mas meu nome ainda estava no contrato. Acho que Kayla estava com a impressão errada de que a casa era dela. O divórcio dizia que ela só poderia morar lá até os filhos terminarem a escola. Agora, as coisas estavam diferentes. Eu tinha direito à metade da propriedade, e era uma propriedade considerável. Entrei em contato com meu advogado para começar. Quando nos divorciamos, a casa foi avaliada em cerca de $300 mil, com patrimônio de aproximadamente $200 mil. Isso foi há 5 anos. Desde então, pagamos a hipoteca regularmente, e os valores das propriedades em nossa área aumentaram significativamente. Depois de fazer uma pesquisa online, estimei que o valor de avaliação agora está em torno de $500 mil, com patrimônio líquido de $450 mil. Sim, restava apenas $50 mil na dívida. Por que eu fiz isso? Bem, claro, por causa do dinheiro. Quem não poderia usar um extra de $250 mil? Também tinha o fato de que isso faria Kayla ficar muito irritada. Ela adorava aquela casa, e ter que me dar um centavo por qualquer coisa deixaria furiosa, e eu queria qualquer tipo de vingança pelo que ela tinha feito. Isso também me reembolsaria por todos os custos de manutenção da casa, e pagamentos da hipoteca que tive que fazer por ela. A ligação veio cerca de uma semana depois. Volume. O que diabos está acontecendo? Bem, Kayla, não tem muito acontecendo aqui, só trabalhando e reformando a casa que comprei. E você? O que está acontecendo com você? Devo admitir que fiquei surpreso por você ter me ligado para saber como eu estava. Afinal, essa é a primeira vez que você fala comigo desde o divórcio. Não estou ligando para saber como você está. Estou ligando para saber o porquê. Por que um corretor de imóveis veio à minha casa para inspecioná-la e pegar minha assinatura no contrato de venda? Isso. Bem, isso deveria ser bem claro. Como nossos 2 nomes estão no título, obviamente ela precisará da sua assinatura para a venda. Que venda? Eu adoro essa casa, e não tenho planos de vendê-la. Então, quando posso esperar um cheque de você pela minha parte? Uma boa tentativa. Eu fiquei com a casa no divórcio. Não, você usou a casa até o Josh terminar a escola, o que aconteceu no mês passado. Agora podemos ou vendê-la e dividir o valor, ou você compra a minha parte.
Se você acha que eu vou te dar $100.000 por uma casa que é legalmente minha, então você está louco. Bem, isso prova que eu não sou louco. Não estou pedindo $100.000. Você poderia ter feito isso 5 anos atrás. Agora, como o patrimônio da casa é de cerca de $450.000, minha parte é $225.000. Considerando todos os móveis caros que você simplesmente tem que ter, vamos arredondar para $250.000. Você está louco. Não vou te dar um centavo. Ela gritou, desligando. Sim, eu ri depois que ela desligou. Sim, meu advogado a pegou, mas valeu a pena ver a cara dela uns meses depois, quando o juiz decidiu a meu favor. Eu até consegui convencer o juiz a fazer com que ela pagasse as taxas legais, além de meu advogado, por ter levado ela ao tribunal por algo que deveria ter sido resolvido fora do tribunal. A casa foi avaliada em mais do que eu esperava, levando em consideração o custo dos móveis. No final, me compraram, em vez de me venderem. Mais tarde, descobri que estavam usando principalmente o dinheiro do Clarence. Isso acabou prejudicando ele, mas vou falar mais sobre isso depois. Consegui colocar a casa em ordem, até construir uma oficina de tamanho decente nos fundos da casa. Peguei uma antiga picape Chevrolet de 1972, que estava em péssimas condições. Eu estava interessado apenas no chassi, o resto seria substituído de qualquer maneira. No ano passado, eu a desmontei, limpei e repintei completamente. Depois que a pintura e o trabalho na lataria foram concluídos, era hora de trabalhar no chassi. O diferencial traseiro ainda estava bom, mas eu o reconstruí. Ele tinha que suportar a potência que eu ia colocar nele. A transmissão é uma manual de 4 marchas, uma Borg Warner T10. Era uma coisa rápida. Decidi me divertir um pouco com o motor. Seria apenas um brinquedo, não para dirigir no dia a dia. Um motor 427 Big Block. Consegui encontrar um na internet, em um depósito de peças. Comprei e pedi a entrega. Quando chegou, coloquei-o no suporte e comecei a desmontá-lo. Tive que enviar para uma oficina mecânica para fazer os cilindros, as bielas e a árvore de camis, além de colocar um novo virabrequim forjado, pistões 10-1, uma ótima camis pesada. Eu frisei e poli os cabeçotes, depois instalei as válvulas com molas duplas, e por fim, um supercompressor para completar. Sim, provavelmente eu passaria por mais postos de gasolina do que lojas de pneus. E sim, eu acabaria dirigindo por muito poucos postos de gasolina. Eu cromei as tampas de válvula, polindo o alumínio do supercompressor, e usei mangueiras de aço trançado. Levantar o capô quase exigia óculos escuros. Na primeira vez em que fui para a estrada, quase bati. Eu estava dirigindo na estrada, e decidi pisar no acelerador. Grande erro. Os pneus traseiros perderam tração instantaneamente, e eu mal consegui manter a linha reta, antes de conseguir tirar o pé do acelerador. Lembre-se, pressione o acelerador lentamente. Depois disso, comecei a dirigir com mais cuidado. Algumas semanas depois, vi um anúncio para um evento de carros aberto ao público. Pensando que seria divertido, preenchi o formulário e paguei a taxa de inscrição. Quando o dia chegou, carreguei o Chevrolet de 72 e dirigi até o parque. Fiquei na fila e peguei meu lugar. Quando estava montando o carro, notei um belíssimo GTO de 1968 estacionado ao meu lado. Instalei minha estrutura de sombra na área atrás da picape. Algumas cadeiras e uma geladeira completaram minha montagem. Foi aí que notei algumas ruivas atraentes montando cadeiras atrás do GTO. Sim, eu disse ruivas, no plural. Havia 2 delas. Uma parecia ter mais ou menos a minha idade, e a outra estava na faixa dos 15 a 17 anos. Talvez ainda fosse uma colegial. Havia 2 pontos muito importantes que eu não percebi. Não vi o cara com elas, e não notei nada no dedo anelar da mulher mais velha. Bom dia. Gosto do seu carro, disse eu, alegre. Elas levantaram os olhos do que estavam fazendo. Olá. Obrigada. Eu gosto da sua picape também, disse a mais velha. Obrigado. Você já esteve em muitos desses eventos? Este é o meu primeiro. Quero dizer, já fui a exposições de carros antes, mas apenas como espectador. Este é o primeiro em que estou participando. Aliás, meu nome é Tom. Bem, eu e minha filha estamos participando deles pela 3ª vez. Meu ex já participou várias vezes, disse ela. Sou Marie, e está minha filha, Jenny. Neste caso, quando vocês terminarem, por que não se juntam a mim na sombra? Tenho um cooler cheio de bebidas, e poderia usar qualquer informação que conseguir sobre essas exposições. Acabamos sentados quase o dia todo. De vez em quando, nos levantávamos e conversávamos com alguém sobre nossos carros, mas o dia passou muito agradavelmente. Não, eu não ganhei prêmios, mas ainda assim me diverti. Descobri que ela se divorciou do marido há 3 anos porque o flagrou traindo-a. Ele traiu com a esposa do chefe. Ela fez um acordo com ele. Daria todos os vídeos se ele transferisse o GTO para ela. Ela me contou que isso realmente o machucaria, e que queria que ele mantivesse o emprego, assim poderia continuar a pagar a pensão alimentícia e a manutenção para ela. Era uma vitória dupla. Além disso, o chefe dele estava em 5º lugar, e ela não se importava que a esposa estivesse traindo. Jenny também era simpática e se juntou à conversa. Ela me disse que estava muito brava com o pai pela infidelidade dele, e que não queria mais ter nada a ver com ele. Estávamos nos divertindo tanto que não queria que aquilo acabasse. Quando a exposição terminou, sugeri que fossemos ao Red Lobster para jantar, a alguns quarteirões de distância. Elas concordaram e fomos para lá. Eu não queria realmente ficar triste, mas elas perguntaram,
e eu contei a elas minha história. Listei os principais pontos. Disse a elas que meus filhos haviam ficado do lado da minha esposa e que não queriam mais saber de mim. Você está dizendo que ela te traiu e que seus filhos te culpam por se divorciar dela. Jenny ficou impressionada. Sim, tentei explicar tudo a eles, mas, naquele momento, ela já os havia virado contra mim. Marie colocou a mão em meu ombro. Sinto muito por você, Tom. Você parece ser um cara tão legal, mas não merece nada disso, disse ela, sinceramente. Decidi mudar de assunto para algo mais agradável. Acabamos conversando e rindo por mais 1 hora. Parecia que havia uma verdadeira conexão entre nós. Trocamos números e Marie concordou em me encontrar novamente. Quando elas estavam indo embora, vi Jenny me dar um grande sorriso, piscando e me dando 2 polegares para cima. Percebi que ela também não se importava de eu me encontrar novamente com sua mãe. Então, Marie e eu nos encontramos de novo. Foi no final de semana seguinte. Liguei e perguntei. Ela concordou com entusiasmo. Jantar e dança. Recebi um beijo na bochecha, enquanto a acompanhava até a porta. Quando me virei para sair, vi uma adolescente ruiva na janela sorrindo e me dando 2 polegares para cima. Após mais 2 encontros, convidei as duas para minha casa e preparei o jantar. Depois do meu divórcio, aprendi a cozinhar muito bem. Uma cadeia de restaurantes, alguns vídeos no YouTube, muita tentativa e erro. Faço uma lasanha muito saborosa, então optei por isso. Elas pareciam gostar. Gostaram bastante da minha casa, mas ouvi Marie dizendo à filha que definitivamente precisava de um toque feminino. Eu não discutiria, se pedissem. No final de semana seguinte, fui convidado para a casa delas. Marie cozinhou de uma maneira que fez minhas tentativas fracas parecerem um absurdo. Até Kayla não cozinhava tão bem quanto Marie. Não pude evitar, sei que é rude, mas simplesmente não consegui parar de comer. No final, tive que me desculpar com elas por parecer um porco. Elas apenas riram e me perguntaram por que eu estava me desculpando. Esse foi o maior elogio que você poderia dar a uma mulher que ama cozinhar. Ela me disse. Ela me contou que Jenny era quase tão boa quanto ela. Isso aconteceu 2 finais de semana depois. Convidei Marie para o jantar, e depois para uma balada. Estávamos dançando há algum tempo quando uma música lenta começou a tocar. Nos abraçamos, balançando ao ritmo da música. Algumas semanas antes, já havíamos avançado para beijos bem intensos. Ela se inclinou para perto de mim e sussurrou no meu ouvido, me leve para casa. Para ser honesto, fiquei surpreso. Achei que estávamos nos divertindo, mas agora ela queria ir embora. Me afastei para olhá-la. Ela deve ter visto a expressão no meu rosto, e começou a rir. Seu homem idiota, eu quis dizer, me leve para sua casa. Ah, bem. Sorte que eu tinha uma picape normal e não uma de 72. Não sei se conseguiria manter os pneus na estrada se tivesse levado a de 72 para casa. Fizemos amor. Acabamos fazendo isso 3 vezes antes de adormecermos. Preparei o café da manhã para ela antes de levá-la para casa. Recebi outro duplo polegar para cima da adolescente ruiva na janela. Alguns meses depois, eu perguntei, e ela respondeu. Foi uma cerimônia simples, na presença de um juiz. Elas se mudaram para minha casa logo depois do casamento. Jenny até começou a me chamar de papai. A vida estava maravilhosa. Sim, houve desentendimentos. Sim, Jenny e eu tivemos nossas diferenças também. Ela ainda era uma adolescente, e eu era uma figura de autoridade. Às vezes, eu tinha que dizer não. Mesmo assim, ela me respeitava, e sua mãe me amava tanto quanto eu a amava. Um telefonema inesperado veio cerca de 1 ano depois. Era um número que eu não reconhecia. Olá, eu disse, atendendo o telefone. Oi, papai. Disse uma voz feminina animada do outro lado da linha. Carly. Sim, papai, sou eu e tenho ótimas notícias. É verdade. Fico muito feliz em ouvir você, respondi. Era realmente bom ouvi-la. Talvez ela quisesse melhorar o relacionamento. Estou me casando. Isso é ótimo. Querida, estou tão feliz por você. Basicamente, quero que você esteja no meu casamento. Oh, querida, certamente. Para um pai, é uma das maiores honras acompanhar a filha até o altar. E eu também organizei um fundo para o casamento para você. Oh não, Clarence está pagando pelo casamento, e ele me acompanhará até o altar. Além disso, como seria muito estranho para você e minha mãe sentarem juntos, vocês não vão sentar na primeira fila. Mas eu realmente quero que você esteja lá. Clarence é aquele com quem sua mãe me traiu? Ela realmente se casou com esse sujeito? Olha, pai, estou tentando reconstruir meu relacionamento, e queria te convidar para o meu casamento. Além disso, depois que você foi embora, ela e Clarence começaram a se ver com mais frequência, se apaixonaram e se casaram. Na verdade, é culpa sua. Se você não tivesse nos deixado, ela e Clarence nunca teriam continuado a namorar. Bom, eu vejo que você ainda está sob a impressão de que sua mãe não fez nada de errado. Então, não poderei comparecer por 2 motivos. Primeiro, simplesmente não posso apoiar um casamento que sei que vai falhar. Muito provavelmente, você vai trair seu marido como sua mãe me traiu. Se ele for qualquer um que eu aprovar, ele vai te chutar para o lado assim que descobrir. Em segundo lugar, você acabou de roubar a última grande honra de um pai, e deu para o escroto que seduziu deliberadamente uma mulher casada. Isso mais uma vez mostra quão superficial e egocêntrica você se tornou. Ok, se você continuar assim,
Então não espere ver seus netos algum dia. Se você os criar para serem como você, eu não vou querer ver mesmo, pois não tenho nada a ver com eles. Sério, pai, a mãe está certa. Você realmente é um idiota. E essa foi a última coisa que eu vi da minha filha antes de desligar. Bem, agora as chances de um relacionamento com minha filha são só um pouco mais prováveis do que ações na bolsa, pensei. Dias depois eu estava em casa e ouvi uma batida na porta, e fui atender. Não é todo dia que você abre a porta de casa e vê uma mulher de vestido de noiva e um homem de smoking na sua varanda. Quero dizer, se você é um ministro de uma igreja e mora na igreja, isso provavelmente acontece de vez em quando. O problema é que eu não era um sacerdote, e certamente não morava na igreja. O que era ainda mais surpreendente era que eu sabia exatamente quem era quem. Eu não fazia ideia de quem aquele homem era, mas era definitivamente minha filha mais velha ali. Minha filha mais velha que havia deixado claro que não queria mais me ver. Eu me lembrava que aquele era o dia do casamento dela, mas não conseguia entender por que ela estava ali. Ela deveria estar na igreja, na recepção ou a caminho da lua de mel. Estar na minha porta era o último lugar em que ela deveria estar. Papai, posso conversar com você um minuto, por favor? Ela perguntou, muito calmamente. Ainda atordoado, dei um passo para trás e deixei-os entrar. Apontei para a sala de estar, onde Marie e Jenny estavam sentadas. Também percebi a expressão chocada nos rostos delas. Carly. Essa é a minha esposa Marie e a filha dela, Jenny. Jenny, Marie, essa é Carly. Desculpe, mas eu não sei quem é o cara com ela. Ah, sim, pai, esse é o meu noivo, Bob Jensen. Bob, esse é o meu pai, Tom Williams. A esposa dele, Marie, e minha irmã, Jenny. Carly apresentou o noivo. Eu pensei, ele deveria ser o seu marido agora. Não se casaram há algumas horas. Eu estava confuso. Isso é o que eu preciso conversar com você. Eu não consegui fazer isso hoje. Não posso me casar até que meu pai me leve até o altar. Papai, eu finalmente entendi. Você estava certo. Você sempre esteve certo. Me desculpe por ter me deixado levar pelas mentiras da minha mãe e por ter te culpado. Foi a mamãe quem abandonou tudo, não você quem nos abandonou. Me perdoe por tudo que disse e fiz. Você não merecia nada disso. Não vou dar desculpas pelo meu comportamento, porque realmente não há desculpas, a não ser que eu era jovem, estúpida e ouvi as pessoas erradas. Só espero que você possa encontrar em seu coração para me perdoar e me permitir voltar à sua vida. Eu realmente quero me casar com o Bob. Ele é um cara muito legal e eu sei que você vai gostar dele. Eu só não posso me casar com ele, a menos que você concorde em me levar até o altar e me entregar. Bem, isso foi completamente inesperado. Eu provavelmente deveria ter focado em outras coisas, mas parecia haver 1 ou 2 elefantes na sala. Embora eu estivesse muito feliz que minha filha tivesse decidido que eu não era o homem que as abandonou, e quisesse-me de volta em sua vida, minha curiosidade sobre a cena diante de mim exigia atenção. Então, Carly, aconteceu alguma coisa no casamento? Quero dizer, você está usando um vestido de noiva e o Bob está de smoking, então imagino que vocês realmente tenham participado da cerimônia. Ela olhou para si mesma e depois para o noivo. Ah, sim, na verdade já estávamos quase no meio da cerimônia quando tive uma epifania, disse ela, entregando-me o disco. Talvez você devesse assistir, enquanto Bob e eu trocamos para roupas normais. Bob correu até o carro e pegou a mala, enquanto Marie acompanhava Carly até o quarto, onde poderiam se trocar. Enquanto isso acontecia, eu configurei o reprodutor de vídeo conectado à tela grande da sala. Assim que Carly e Bob estavam ocupados, Marie voltou e sentou-se ao meu lado, e eu apertei o botão de play no controle remoto. Tudo começou como uma cerimônia de casamento normal. Os padrinhos acompanharam as damas de honra até o altar e se separaram. Bob entrou com o padre, o porta-alianças, depois a florista. Por fim, Clarence acompanhou Carly até o altar. Tudo parecia bem típico, até Carly começar a dizer seus votos. Até isso era normal, em certo ponto. De repente, ela parecia ter dificuldades para falar. Parecia travada em uma palavra. Ela conseguiu. Não consigo acreditar que ela realmente fez isso, e que isso machucou tanto. Jenny sussurrou para si mesma. Eu estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, quando Carly parou de dizer os votos e mudou tudo. Assistimos ao vídeo dela interrompendo o casamento, e depois confrontando sua mãe. Fiquei chocado com as revelações dela. Aparentemente, as infidelidades de sua mãe se tornaram mais frequentes depois que se casou com Clarence. Quando o vídeo terminou, Carly e Bob já haviam trocado de roupa, e voltado para a sala de estar. Eu simplesmente não consegui superar aquilo. Olhei nos olhos de Bob e soube o quanto isso magoaria, se eu fizesse com ele o que a mamãe fez com você. Finalmente entendi o que realmente significa deixar todo mundo para trás, e que minha mãe quebrou esse juramento. Então percebi o quanto ela havia desonrado você, e que eu também te desonrei ao me casar sem te dar o lugar de honra que você merece. Como posso fazer votos tão solenes, em uma cerimônia onde 2 das pessoas mais desonrosas que eu conheço ocupam um lugar de honra? Como esses votos podem ter algum significado real, se não envolverem o homem mais nobre que eu conheço? Percebi que, se eu realmente quisesse que esses votos tivessem significado, deveria ser você, papai, o homem que realmente me ensinou valores e integridade, quem me levaria até o altar. Decidi que, quando me casasse com Bob, deveria ser você e não a mamãe e o Clarence. Carly ficou em silêncio por 1 minuto, então sorriu e olhou para Jenny. Além disso, preciso que minha irmãzinha seja uma das minhas damas de honra. Foi o seu empurrão que me despertou.
Lembrei-me do que você me disse quando olhei nos olhos do Bob, tentando dizer os votos. Como posso me casar se você não ficar ao meu lado, pai? Isso foi muito importante. Conversamos por várias horas. Eu não sabia que a Jenny pegou o número de celular da Carly no meu telefone, logo depois daquela ligação. Depois de ligar para Carly naquele dia, ela foi para o quarto, e alguns minutos depois, ligou para Carly do celular dela. Já estava ficando tarde, então pedi para elas ficarem no quarto de hóspedes durante a noite. Carly recebeu várias outras ligações durante a noite. Ignorou as chamadas do Clarence e da Kayla, mas vários amigos também ligaram. Parece que alguns dos convidados aceitaram a oferta dela para se divertir às custas do Clarence. Ele tentou cancelar o compromisso, mas já era tarde para reaver o dinheiro. Quando ele chegou ao local da recepção, já havia várias dezenas de pessoas aproveitando o bar aberto. A comida já estava sendo preparada, e todos os garçons, bartenders e DJs já estavam no local e trabalhando. Clarence finalmente cedeu, pegou uma bebida e se moveu para uma mesa no canto para afogar suas mágoas. Josh lhe enviou um vídeo que ele fez no celular, quando a mãe dele foi conversar com Clarence. Parece que as coisas não correram muito bem. Clarence gritou muito, xingando, o que dominou a maior parte da conversa. Parece que esse relacionamento vai acabar logo, disse Josh. Ele conseguiu cancelar suas reservas de voo e no resort, mas teve que pagar uma multa de 20% por cancelamento tardio. Como Carly e Bob já haviam tirado licença do trabalho para a lua de mel, ficaram conosco durante toda a semana. Reconectei-me com a filha que pensei ter perdido. Também conheci o Bob, ele é um cara ótimo, com fortes valores morais. O relacionamento ficou um pouco tenso no início, porque as únicas coisas que ele tinha ouvido sobre mim eram as mentiras que minha ex-esposa, filho e filha contaram. Bem, não exatamente uma mentira, mas sim uma embelezada da verdade que me pintava como o vilão que abandonou a família. Também houve vários fatos importantes que foram omitidos nessas conversas. Depois que a verdade começou a surgir, ele começou a se aproximar de mim. Isso ajudou quando mostrei meu ateliê e meus últimos projetos. Embora ele preferisse os Dodges clássicos, nós dois apreciávamos os carros um do outro. Ei, somos ambos geeks de tecnologia. Pelo menos ele não era um daqueles fracos que dirigem um automático. O Challenger dele tinha câmbio manual. Por volta da metade da semana, uma nova data de casamento foi marcada. Seria no mesmo local, no mesmo final de semana, um ano depois. Desta vez, eu vou pagar por ela e a levar até o altar. Além disso, Marie foi chamada para ajudar com o casamento. Sim, Jenny também seria uma dama de honra. Carly e Bob ligaram para todos os membros do cortejo e deram as últimas novidades. Bem, para todos, exceto Kayla e Clarence. Nos meses seguintes, Carly e eu trabalhamos duro para reparar nosso relacionamento. Eu e o Bob também nos conhecemos melhor. Fomos a várias exposições de carros, dirigindo o GTO da Marie, minha caminhonete de 72, o Challenger do Bob, e até fizemos a Jenny participar com o Firebar de 74 que comprei para ela. Carly e Bob vinham passar alguns dias conosco algumas vezes por mês. Até o Josh apareceu algumas vezes. Foi mais difícil com ele, porque sempre esteve mais próximo da mãe do que de mim, mas restauramos parte do nosso relacionamento. Acho que ele fez isso mais por Carly do que por mim, mas eu aceito. Além disso, ele sempre tinha alguma notícia de casa. A propósito, as coisas não estavam indo bem para Kayla e Clarence. Clarence se mudou e entrou com pedido de divórcio. A boa notícia para Kayla foi que Clarence entrou com pedido não por causa de adultério, mas por diferenças irreconciliáveis. Isso significava que as duras penalidades previstas no contrato de casamento não se aplicariam. Ele fez isso de forma a terminar rapidamente e sem briga. A boa notícia para Clarence foi que ele tinha um acordo pré-nupcial. O contrato de casamento dizia que toda a propriedade que ele possuía antes do casamento não seria dividida. Kayla ficaria com metade da propriedade adquirida durante o casamento, mas isso não seria suficiente, levando em conta a propriedade adquirida antes do casamento. Basicamente, ela ficaria com a casa e receberia cerca de $50 mil. Quanto à casa, Clarence tentou obter uma parte dela, mas não tinha provas de que tinha direito a isso. Claro, foi com o dinheiro dele que minha parte foi comprada após o divórcio, mas não havia evidências reais disso. Ele aparentemente fez um empréstimo comercial para sua empresa, mas nunca documentou exatamente em que gastou o dinheiro. Além disso, nunca colocaram o nome dele na escritura da casa, já que a casa pertencia a Kayla antes do casamento deles. Ela se recusou até a discutir o assunto. No final, Clarence pagou o empréstimo, mas não conseguiu nada. Quando percebeu que nunca conseguiria recuperar o dinheiro da casa, já era tarde demais para entrar com uma acusação de adultério. Os rumores sobre as aventuras de Kayla se espalharam, e sua autoridade na sociedade sofreu muito. Os amigos começaram a evitá-la e os convites para festas, eventos beneficentes e outros eventos desapareceram. Para piorar, como ela estava desempregada e dependia do dinheiro de Clarence, sua situação financeira se deteriorou bastante. Clarence aprendeu uma lição cara. Perdeu várias centenas, comprando minha parte da casa. Perdeu mais $28 mil devido a um casamento fracassado. Também teve que pagar $50 mil para Kayla no divórcio. E além disso, a humilhação. Kayla estava furiosa por seus casos terem se tornado de conhecimento público, e por Clarence estar se divorciando dela dessa forma. Ela começou a contar aos poucos amigos restantes que o traiu, por causa da pequena masculinidade dele. Esse tipo de fofoca se espalha como fogo selvagem.
Não demorou muito para que todas as mulheres que ele tentou conquistar no bar apenas rissem dele. Ele se tornou um recluso, indo apenas para o trabalho e direto para casa. Sua vida social evaporou. Pronto, papai? Perguntou minha filha mais velha. Nenhum pai está verdadeiramente preparado para deixar suas filhas irem, mas estou honrado de fazer isso por você, respondi. As portas se abriram e a música começou a preencher a igreja. Dei o primeiro passo com o pé esquerdo, e caminhei com orgulho para levar minha filha até o altar. Dei uma olhada rápida e meu sorriso se alargou ainda mais. Minha ex-esposa estava sentada na quarta fileira, e minha esposa Marie estava no lugar de honra na primeira fileira. Eu me juntaria a ela, depois de cumprir a última e importante honra para minha filha. Quem dá essa mulher em casamento? Como pai dela, eu a dou e minha esposa, disse em voz alta. Te amo, querida, sussurrei em seu ouvido, beijando sua bochecha antes de entregá-la a Bob. Sim, esqueci de mencionar minha ex-esposa. Não foi ideia minha. Carly pediu para eu fazer assim. Me virei, caminhei até a minha cadeira, e me sentei ao lado de minha esposa para a tradicional promessa de na saúde e na doença, nos bons e maus momentos. Carly praticamente gritou a última frase, e então, radiante com um sorriso, terminou seus votos. Foi uma cerimônia maravilhosa. Houve aplausos quando se beijaram no final. Olhei para baixo, da mesa principal, e Marie estava ao meu lado. Vi Kayla sentada em uma mesa lateral. Ela não parecia feliz. Toda vez que olhava para cima e via Marie ocupando seu lugar, franzia a testa. Notei que ela aproveitou o bar aberto. Clarence não foi convidado. Não sei se ele teria vindo mesmo se fosse convidado. Minha última grande conquista para minha filha estava completa. A levei até o altar, a casei, fiz um belo brinde aos recém-casados, dancei a dança de pai e filha com minha filha, e depois, dancei com minha esposa, enquanto minha filha dançava com seu marido e seus pais. Na segunda música, meus deveres estavam cumpridos. Estava sentado à mesa ao lado de minha esposa. Minha filha mais nova dançava com um dos caras que disputavam sua atenção. Desculpe, Marie, posso pegar seu marido para essa dança? Ouvi a voz familiar de minha ex-esposa atrás de mim. Marie e eu nos viramos para encarar minha ex-esposa. Marie a olhou por um momento antes de responder. Só lembre-se de devolvê-lo para onde você o pegou. Eu confio em você, mas não confio nela para não fazer algo estúpido. Levei Kayla para a pista de dança. Começou a tocar uma música lenta. Não ficaria surpreso se ela tivesse pedido isso com esse objetivo. Tentei manter distância e não puxá-la para mim. Dançamos um pouco antes que ela falasse. Você deveria ter me dado aquela noite. Deveríamos ter colocado isso para trás e seguido com nossas vidas como antes. Hoje, deveríamos estar sozinhos, e você não deveria ter ido embora naquela noite. Você deveria me conhecer melhor, para não pensar que eu não me importaria com você me traindo. Não importa quantas vezes você faça isso. Eu não traí, ela disse. Eu te falei isso antes. Não fiz isso às escondidas. Você realmente não entende. Não importa se você me contou ou não. O fato é que você teve intimidade com outra pessoa. Isso é trair. Além disso, eu nunca te dei permissão. Eu te pedi para não fazer isso, mas você fez mesmo assim. Eu nunca quis isso, eu só queria uma noite, e depois poderíamos ficar juntos para sempre. Você sabe que é o único homem que eu amei. Nunca houve o menor amor por ele. Além disso, a noite não foi tão boa. Ele foi egoísta e nem tão grande quanto você. Então, por que casou com ele? Porque você me deixou. Claro, eu não amava, mas gostei dele. Depois que você se foi, eu não queria ficar sozinha. Achei que poderia amá-lo, mas não consegui te esquecer. Eu fiz tudo isso com você porque estava com raiva de você ter me deixado. Eu ainda te amava, mas você nem quis falar comigo depois daquela noite. Eu sabia que você era tudo o que eu precisava, e que nunca mais namoraria outro homem. Então, por que traiu ele? Porque ele era um fracasso na cama. Eu achei que poderia treiná-lo, mas ele se recusou a ouvir qualquer conselho. Quando não aguentei mais, encontrei alguns outros caras que realmente me davam prazer. Eu não sabia que Carly sabia de tudo isso. Mesmo que soubesse que ela sabia, jamais teria pensado que ela me deixaria na lama assim. Eu sinto pena de você. Tivemos um casamento verdadeiramente maravilhoso, mas você deixou tudo isso por uma noite medíocre. Eu não consegui parar de rir. Não, e de jeito nenhum. Primeiro de tudo, mesmo que eu não fosse casado agora, o que você fez ao virar meus filhos contra mim, matou qualquer possibilidade de nós dois ficarmos juntos novamente. Agora estou casado com a mulher que amo e tenho outra filha, que também amo. O melhor que posso oferecer é cortesia quando estivermos no mesmo lugar, em eventos com nossos filhos e netos. Felizmente, a música terminou logo. Não falei mais com ela naquela noite. Ela não conseguia pagar a hipoteca da casa, então acabou vendendo-a e se mudando para um pequeno apartamento. Conseguiu dinheiro suficiente com a venda da casa para viver, se fosse cuidadosa. De vez em quando, ela saía com amigos, mas, pelo que sei, nunca teve outros relacionamentos. Clarence acabou vivendo sozinho também. Carly e Bob tiveram um longo e amoroso casamento. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Josh acabou se casando com uma boa garota também. Tiveram 2 filhas. Pelo que sei, nenhum deles traiu o outro. Há quem acredite que eu deveria ter me vingado de Kayla e Clarence. Eu realmente não poderia prejudicá-los sem acabar na cadeia,
ou sem sofrer as consequências. Decidi apenas seguir em frente e viver minha vida da melhor forma possível. Como dizem, a melhor vingança é uma vida bem vivida. Fiz isso e deixei o karma cuidar do resto. Karma é como um fogo. Clarence e Kayla não se queimaram, mas também não escaparam impunes. Não tenho nada a ver com isso, mas ainda assim me sinto bem. Tenho minha esposa, minha filha e meus outros 2 filhos na minha vida novamente. Estou cercado por pessoas que me amam. Tenho uma boa vida agora. Pronto, papai, pediu minha filha. Nenhum pai está realmente pronto para deixar suas filhas irem, mas eu fico honrado em fazer isso por você, eu respondi. As portas se abriram, e a música começou a preencher a igreja. Dei o primeiro passo com o pé esquerdo e comecei a caminhar, com orgulho, levando minha filha mais nova até o altar. Minha esposa ocupou seu lugar de honra na primeira fila, e sorriu amplamente. Eu me juntei a ela depois de cuidar da última honra importante para minha filha. Não se preocupe, papai, hoje eu vou passar por isso. Conversei com Carly, e vou fazer tudo certo da primeira vez, Jenny me garantiu. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela pra vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5.000 séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney+. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22 mil filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema, cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui pra você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, religiosos 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.